Videoaula Requisitos de Software Faculdade Projeção. Apresentação. O intuito desta videoaula é apresentar alguns conceitos importantes da engenharia de software. Os participantes da videoaula são Felipe Lima, que sou eu, Luan Henrique e Colbson Aislan, todos universitários cursando o 5º período de Sistemas de Informação na disciplina de Engenharia de Software 2. Disciplina esta ministrada pelo professor Eduardo Salinas na Faculdade de Projeção. Objetivos. Os objetivos da videoaula são de abordar de maneira simples e didática os conteúdos de requisitos de sistema de software, escopo de um projeto, requisitos de usuário, requisitos funcionais e não funcionais, requisitos de negócio e regras de negócio. Conteúdo. A presente videoaula está dividida em 3 partes. Na primeira parte eu falarei o que é escopo e o que são requisitos de negócio. Na segunda parte, o Luan falará sobre o que são requisitos de usuário e o que são requisitos funcionais. E na terceira parte, o Colbson falará sobre o que são requisitos não funcionais e o que são regras de negócio. Escopo. Mas o que é escopo em um projeto de software? Escopo é a delimitação do projeto. É saber identificar o que será pertinente para a realização do mesmo, listar os objetivos e definir um ponto de partida, também chamado de kick-off, e o ponto de chegada, o objetivo final. Bem, vejamos o exemplo a seguir, no qual utilizaremos uma corrida de carros em videogame para elucidar alguns conceitos. No escopo de corrida de carro, definimos que a limitação é a pista que os competidores irão correr. Para a realização do objetivo, que é a corrida, os competidores precisam estar com os carros devidamente abastecidos e em pleno funcionamento. O ponto de partida nesse caso seria definir as melhores estratégias, quando ultrapassar, quando abastecer e quando trocar os pneus, para assim conseguir o objetivo final, que é a vitória. Requisitos de negócio. Basicamente, são as necessidades que determinado serviço trará para o negócio. São requisitos de alto nível que explicam as necessidades do negócio e justificam a execução de um ou mais projetos. Aqui são listados contexto do negócio, ou seja, como ele funciona, fatores de sucesso, o que esperar com a implantação, expectativas e quais os benefícios que determinado serviço trará para o negócio. Estes requisitos são listados no documento de visão e escopo do projeto. Bem, vejamos o exemplo a seguir, onde utilizaremos a padaria Pão do Mário para elucidar alguns requisitos de negócio. No contexto de negócio padaria, identificamos que os interessados esperam os seguintes requisitos de negócio. Na perspectiva financeira, um aumento no faturamento em 30% no prazo de 2 anos. Na perspectiva do cliente, o aumento da base dos clientes. E na perspectiva de processo, eles esperam reduzir o tempo de duração do pagamento nos caixas, aumentar o número de atendimento de 50 para 100 clientes por hora e aumentar o valor médio das vendas. Boa noite, meu nome é Luan. Eu gostaria de falar um pouco sobre requisitos de usuário. Segundo Samuel Vale, requisitos de usuário são declarações em linguagem natural com diagramas, de quais serviços são esperados do sistema e as restrições sobre quais ele deve operar. Um ponto importante é a linguagem natural, ou seja, tem que ser uma linguagem no qual o cliente tem que entender. Outro ponto é levantar as necessidades do projeto de acordo com o entendimento do cliente, de acordo com o desejo do cliente. É importante lembrar que muitas das vezes é através dos requisitos de usuário onde são levantados os requisitos funcionais e algumas das vezes os requisitos não funcionais. Agora eu irei usar 2 exemplos. O primeiro exemplo é: o sistema deverá oferecer uma forma de obter dados de outro sistema. E o segundo exemplo: o sistema deverá ser totalmente em português do Brasil. Veja agora uma pequena animação sobre requisitos. Agora a bicha tá mandando ler os códigos de barras.
um fino, um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um glação. Requisitos funcionais. Segundo Samovar, requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, como o sistema deve reagir a entradas específicas e como ele deve se comportar em determinadas situações. Em raras situações, os requisitos funcionais também estabelecem explicitamente o que o sistema não irá fazer. Podemos entender que através dos requisitos funcionais, onde serão levantadas as funcionalidades do sistema. Veja o ponto a seguir. Descreve as funcionalidades do sistema desejadas pelo cliente em um software, ou seja, é através do cliente onde são levantados os requisitos funcionais. O cliente vai pedir o que ele quer no sistema e o que ele não quer no sistema. É muito utilizado a palavra deve. Veja nos exemplos a seguir. Primeiro exemplo. Após concluir o cadastro, o sistema deverá enviar para o e-mail do usuário que o cadastro foi concluído com sucesso. Segundo exemplo. O sistema deverá emitir relatórios em seção PDF. E o terceiro e último exemplo. O sistema deverá oferecer pesquisa avançada com filtros. Podemos entender que requisitos funcionais, basicamente, é o que o sistema deve fazer. Fala galera, aqui é o Aislan, vou estar explicando sobre os requisitos não funcionais. Vou começar dando a definição. São os requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenibilidade e tecnologias envolvidas. Em geral, requisitos não funcionais podem constituir restrições aos sistemas funcionais, aos requisitos funcionais. Resumo, são características ou detalhes objetivando a qualidade do serviço ou da aplicação. Pergunta-se, o Fiat Uno é um exemplo de requisito não funcional pelo fato de ele não funcionar? A resposta é infelizmente não, apesar de fazer muito sentido, porque o Uno é um carrão, digamos assim. Agora eu vou dar uns exemplos reais de requisitos não funcionais. Seria a criptografia em páginas de login, disponibilidade do sistema, taxa de bits a ser carregadas por vez, número máximo de usuários. Ou seja, tudo que venha a caracterizar, limitar ou restringir a aplicação do seu serviço. Agora eu vou falar um pouco sobre regras de negócio. A definição dele é que ele define as diretrizes do negócio de uma organização ou projeto. São utilizados para orientar em qual direção devemos seguir. Resumo. Regras de negócio são como a empresa faz negócio. Dessas regras são definidos escopos, requisitos e etc. Elas visam mostrar em nível macro como deve ser o projeto. O exemplo de uma regra de negócio é que a gerência e a diretoria terão total acesso ao sistema. Somente a área de suporte pode fechar a requisição e somente o gerente da área de suporte pode finalizar uma requisição. Fala galera, aqui é o Luan de novo. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, que vocês possam ter entendido o que a gente quis passar. Aqui estão nossos contatos se caso ainda tenha alguma dúvida. É isso aí galera, valeu!